Boa noite, muito boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reflexão do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Marquinhos, seja bem-vindo. Flavinha, Carlos, boa noite, Morgana. Vamos fixar o comentário. Antes que a Babi chegue e fala para fixar o comentário e a gente esquece. Opa. Pronto. O comentário está fixado. Tudo bem com vocês? Uma noite de paz, de harmonia que a gente deseja a todos nós, que é muito bom a gente ter uma noite de paz, de harmonia, podermos fazer as nossas reflexões. E nós estamos pensando já num projeto, quando terminar o Escalada de Luz, nós estamos pensando dar continuidade com as obras do Jerônimo Mendonça, e tão logo, a gente receba os livros, a gente vai estar fazendo a divulgação. Boa noite, Lourenço, seja bem-vindo, Vitor. Aí a gente vai estar fazendo a divulgação. Estou pensando, na verdade, em um projeto e para a divulgação das obras do Jerônimo, Estava até conversando agora há pouco com a Ana Paula, que é da página Jerônimo Mendonça OGD, ela que é administradora dessa página, desse perfil do Instagram. E tem bastante conteúdo lá também, aqueles que quiserem acompanhar. Ana Paula é nascida em Ituiutaba também, mas ela reside em Uberlândia. Já participou comigo de uma live também, não aqui acho que pelo Instagram, também não lembro agora se foi pelo Instagram ou se foi pelo YouTube. E a gente está pensando num nome que a gente vai estar desenvolvendo a partir, acredito eu, lá por volta do dia 10 de maio, quando a gente vai estar terminando o Escalada de Luz. Então, nós vamos estar definindo qual livro que a gente vai estar começando, mas enquanto a gente não recebe os livros lá de Ituiutaba, a gente fica na expectativa também. Boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda. Então, a mensagem da noite é uma mensagem muito singela, que o Jerônimo conta para nós, e eu vou fazer até um paralelo depois dessa mensagem com uma mensagem do Evangelho. E ela diz assim: Reflexões de um órfão. Sou tão pequeno que chego a ter medo da cidade grande. E ontem parei para observar um pouco a sua casa bonita. 3 lindas crianças brincando no jardim. Ah, que vontade eu tive de misturar-me a elas e brincar também. Mas o portão estava fechado e tinha um guarda vigilante. Meus pés miúdos começaram a andar maquinalmente. De repente senti frio. Cruzei os bracinhos, enregelados, e comecei a correr. Para onde? Pensava. Corri por muito tempo mesmo, até que encontrei um monte de farelo e a ele me aconcheguei. As primeiras estrelas brilhavam no céu. Eu perguntei à Mãezinha Santíssima: por que razão não tenho pão, nem lar? Gostaria tanto de ter um amparo, de ir para a escola como os outros meninos. Pela 3ª vez fui à cadeia só porque peguei um pedaço de bolo do bar do Zico. Mas eu não sou um vagabundo. Ah, Mãezinha Santíssima, pede ao Papai do Céu para abrir os corações dos homens da terra, para que eles amparem a gente, pois é muito duro a gente ser órfão e viver escorraçado como um cão leproso. Naquela noite, Zequinha dormiu mais uma vez ao relento, tendo como coberta as estrelas da noite
e como leito um monte de farelo esquecido. E nós ainda nos dizemos cristãos. É uma singela mensagem. Boa noite, Carol. Boa noite, Patrícia. Sejam bem-vindas. Uma singela mensagem que eu já fiz a postagem dela, né? Eu gosto de deixar também lá para que cada um faça a sua leitura. Mas a gente consegue se colocar na posição desse menino, desse pequeno órfão que era escorraçado de um lado para o outro. Boa noite, meu querido Betinho, seja bem-vindo. E a gente consegue fazer imaginar, né, a cena dele de um lado para o outro, com fome, né, sentindo vontade de ter uma família, de ter um lar, de ter uma casa. E realmente é muito difícil, né? A vida do órfão. A Elizabeth falou, ontem ela comentou com a gente que ela é órfã. Ela sofreu muito antes de ser adotada. Elizabeth, a gente pode imaginar. Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. A gente fala assim, né? Comentar é fácil, né? A gente estando aqui no aconchego do nosso lar, no aconchego da nossa casa, com a nossa família, mas só se transportando para a condição daquele menino que o Jerônimo contou para nós, que até nos emociona. Boa noite, Rosimeire, boa noite, Babi. Até nos emocionam. E depois eu vou ler, no final eu vou ler de novo. Mas eu vou falar para vocês o seguinte: o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma mensagem também muito marcante a respeito dos órfãos. Eu vou fazer a leitura para vocês também. Eu não tinha feito a postagem dela, mas eu estive procurando. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. O Betinho está falando que tem um irmão adotado e quer muito adotar crianças. Realmente, né, Betinho, a gente não tem palavras, que a gente fala assim, é um sentimento realmente, se colocar na posição do outro é muito difícil. E a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 13º, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, né? Na instrução dos espíritos, os órfãos. E ele fala assim, a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende a prática e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi muito cara numa outra encarnação, caso em que, se pudesse lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão, em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração, que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhai por vós mesmos e pelos vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860.
Boa noite, Jucimara, seja bem-vinda. Realmente é uma situação muito peculiar, né? Pensar na condição do órfão e como a Elizabeth falou, o Betinho também, né? A Elizabeth, ela falou que ela é órfã, que ela foi adotada, sofreu muito e hoje ela tem filhos e acredito que ela tem um carinho muito grande pelos filhos, deve distribuir amor incondicional. Assim como o irmão do Betinho, e o Betinho também falou que tem ideia de adotar uma criança. Realmente a gente fala assim que é um sentimento muito lindo. E a pessoa precisa, né, na verdade, estar imbuída de uma boa dose de amor. Tem que ter muito amor, gente. Muito amor. E às vezes a pessoa tem aquela questão, né, que às vezes quando a pessoa vai adotar, ela procura às vezes um recém-nascido. E às vezes ela fala, não, eu quero pegar um recém-nascido porque a pessoa já, um mais velho já fica mais difícil por causa disso, por causa daquilo. E se a gente fosse pensar assim, só adotaria bebezinho recém-nascido. E os outros ficariam largados, abandonados. Lembrei até na questão muito, muito particular do nosso grande pai, né? Que é o Divaldo, que quantos e quantos filhos ele não adotou. Quantos e quantos filhos ele não adotou. E até naquela situação muito particular, quando ele adotou aquela menina, que era a mãe, olha, até me emociona, gente, lembrando daquela cena do filme, que era a mãe do obsessor dele. Aquele ato de caridade, de doação do Divaldo em especial, realmente foi uma situação muito tocante e que quebrou literalmente, gente, quebrou literalmente aqueles elos que prendiam aquele obsessor ao Divaldo. A Natália está dizendo que tem vontade de adotar. Isso, né, Natália? A gente tem que falar que é uma conversa, tem que ser bastante conversado. É um ato de amor, é um ato de desprendimento. E às vezes as pessoas falam assim, né? Eu posso dizer em relação a um amigo meu que eles não tinham filhos, então foram buscar adotar uma criança e procuraram uma criança assim, tipo, recém-nascida para adotar. Pesquisaram, conseguiram adotar uma recém-nascida. Digamos, achando que, por exemplo, talvez não fosse ter problemas, porque já tinha um pai, já tinha uma mãe que abandonou, tem uma série de traumas, aquelas situações, ou foi maltratado no orfanato, N situações que a gente não precisa ficar explicando. No entanto, essa criança, depois de um certo período de tempo, mostrou-se com alto grau de autismo. Então, aí o que você faz? Não quero essa, vou trocar por uma outra. Nunca, gente, pelo amor de Deus. Nunca. De forma nenhuma. A gente não faz isso nem quando você vai adotar como é que fala, um cachorrinho, um gatinho. Eu lembro que minha cunhada, quando ela comprou um cachorro, e aí ele chegou e falou assim, o cachorro já veio tinha um problema congênito ali. Aí a pessoa falou assim, não, se você quiser a gente troca. Ela falou, acho que eu vou trocar, já me afeiçoei ao animal. Então se a gente faz essa relação em relação ao animal, não menosprezando o animal, que a gente também sabe que eles praticamente são muito mais até evoluídos que a gente, se a gente analisar aquele olhar, né? Aquele olhar que eles passam para a gente, eles falam com o olhar. Então a gente fica realmente tocado com essas situações, né? Deixa eu ver o que o pessoal está colocando aqui. O Carlos falou que tem vontade de adotar, um dia nós vamos adotar com a ajuda de Deus. O Vitor disse que eu tenho uma irmã adotiva, minha mãe sentiu a gravidez dela com todos os sintomas. Até o dia do parto, até que ela chegou.
Posteriormente descobriu que foi uma filha de outra vida, que ela foi sequestrada e nesta vida foi devolvida. A Patrícia está dizendo, o filho da minha vizinha adotou um menino que já tinha sido devolvido umas 2 vezes. O menino recebe muito amor e ele é do bem. Não existe regra, né, gente? Não é porque a gente vai falar assim, só porque a criança estava no orfanato, sofreu situações, às vezes, de abandono, aquela situação, às vezes a própria rejeição do ventre, né? Mas como o próprio mensagem do Evangelho coloca para nós, aquela criança que chega para você, de repente era um pai, uma mãe de uma outra vida. E às vezes você renega. Mas eu sempre coloco que é uma questão muito importante. A Rosimeire está dizendo que tem sobrinhos adotivos. É muito importante, gente, que o casal converse muito bem. E se o casal tiver filhos, mais uma razão para conversar com os filhos também. Trazer essa realidade, mostrar essa realidade. Eu tenho um casal de amigos aqui também que moram aqui em Araraquara. Hoje eles moram em São Carlos. E eles tinham 3 filhos. 3 filhos eles tinham. Muito bem, do ponto de vista econômico, não tenho o que falar. Ganhavam muito bem os 2. Tinham 3 filhos, você vai dizer, não, para que eu vou ter mais filho? Né? Eles adotaram 2 irmãs. 2 irmãs, uma mais velha e uma um pouquinho menor. Que eles não queriam que elas se separassem uma das outras. Então eu falo, pensar na situação de um órfão, né, abandonado num orfanato. E às vezes, se você, por exemplo, ainda não tem essa predisposição, que a gente sabe, deixa eu ver o que a Martelli falou. Ela falou, lembrou da live que ela fez domingo. A gente está onde tem que estar. A adoção é uma prova viva disso. A Elizabeth está falando que o genro dela, Renan, é um filho adotivo. A Rosimeire com 7 dias, outra com 9 anos. Patrícia, meu filho estudou com o menino adotado, depois de 3 anos ela ficou grávida. O menino adotado é a cara do vô adotivo materno. Então, gente, né? A gente costuma dizer que nada é por acaso, nada é por acaso. Então eu falo assim, às vezes você ainda não está preparado para isso. E a gente não está fazendo julgamentos, porque a gente sabe que é tudo um processo dentro da nossa escala evolutiva. Dentro da nossa escala evolutiva. Tem pessoas que não conseguem, não tem esse desprendimento, mas é que a gente fala, nós estamos caminhando para um estágio dessa fraternidade universal. E que bom que quantos depoimentos que a gente está vendo aqui, de pessoas que acabam, né, estão colocando aí para a gente, como é legal, como é importante ter essa troca, essa energia, essa troca de informações. E aí a gente fala assim, às vezes a pessoa não está preparada para aquilo. Então, se ela não está preparada, não é o momento dela. Poxa, mas ela tentou por todas as formas possíveis, fez todos os processos de inseminação artificial e não conseguiu. E ela não tem o preparo ainda para passar por uma situação dessa, para adotar. A gente tem que respeitar o momento de cada um. Temos que respeitar o momento de cada pessoa. Não dá para a gente julgar. O que é importante é assim, se você já tem o coração tocado por esse ato, por essa doce presença de Jesus naquele momento, é importante que você pense sobre isso. E reflita bastante. Faça, talvez, eles recomendam até que o casal e às vezes até os filhos passem por uma terapia para verificar, não necessariamente a terapia do setor de adoção, não, porque eles passam sim, né? Vem o pessoal do serviço social, vem a psicóloga do fórum, tudo mais, para fazer essa parte. Independente disso, que o casal e as crianças também passem por uma terapia para saber se estão preparados para assumir uma responsabilidade dessa, né? Porque a gente fala, a responsabilidade é muito grande. A gente pode até dizer, né, que é uma responsabilidade até maior
daquela de quando você tem um filho pelos meios naturais, né? Porque aí você, dentro dos preceitos naturais, não, porque aí você, quando você vai adotar uma criança, realmente você está indo em busca. É um outro processo. Porque a gente pode até dizer que, na verdade, o seu filho natural, né, ele chegou ali. Agora o outro não, o outro já teve um ato seu de em busca, em uma situação totalmente adversa, é claro. E a gente pode dizer que não é não só necessariamente numa situação que a gente coloca, porque às vezes as pessoas fazem muitas críticas em relação a situações de casais homoafetivos que adotam crianças. Eu acho um absurdo ter esse preconceito tão pequeno, né, gente? Tão pequeno. Porque então você deixa a criança lá perdida, deixa a criança num asilo, desculpa, num orfanato, em contrapartida que você poderia permitir que ela tivesse uma vida. E não estamos aqui fazendo juízo de valores, né, gente? Não estamos aqui fazendo juízo de valores. O amor é a linguagem universal, não tem essa. Não é porque se é o casal ele é homoafetivo ou não que vai ter menos amor por uma criança ou vai criar mal uma criança. Não é por aí, gente, não é por aí. Que benção que temos pessoas que têm coração aberto para isso. Então é quão importante a sermos mais abertos a essa situação, temos menos preconceito, sabe? Que a gente ainda traz muitos vícios, muitos preconceitos de encarnações pretéritas. E é difícil a gente vencer esses preconceitos. A gente tem que começar, sabe, a abrir um pouco mais a mente, sair da caixa, sabe, sair do quadrado, abrir um pouco mais a mente, sabe? E não tem a ver, gente. É muito. Eu sei lá. Essa é a minha opinião particular. E creio que, na verdade, é a opinião da espiritualidade amiga, porque ninguém ia falar para você fazer diferente, né? O que a Elizabeth falou? Sim, porque eu não tive o mesmo amor, sempre fui humilhada por meus irmãos, só uma irmã que eu tenho como minha irmã verdadeira família. Elizabeth, a gente não sabe, né, os nossos percalços da vida. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. A gente não sabe. A gente não sabe os percalços, porque o Haroldo Dutra Dias costuma dizer uma coisa, e não estamos aqui fazendo julgamento de valor. Existe muita injustiça na vida, no mundo, muita injustiça, mas nenhum injustiçado. Então, às vezes, a gente passa por determinadas situações que a gente não entende nessa existência. Por que isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A gente sempre faz aquela pergunta, por quê? E eu sempre digo que a gente tem que mudar a forma de perguntar. É para quê? Para que essa prova veio na minha vida? Para que eu estou passando por isso? Para quê? Não por quê. Boa noite, Gabriela. Seja bem-vinda. Então eu falo que a gente precisa de muito amor no coração. Muito amor no coração. Não é para a gente ficar com juízos de valores, criticando. Mas se você, vamos pensar ainda lá no íntimo, né? Obrigado, querida, obrigado. Lá no seu íntimo, você ainda não está ainda preparado para uma atitude dessa. O que você pode fazer? Ajuda um orfanato, pelo menos, né? Ajuda um orfanato. Faz uma contribuição mensal. Ou então, vai fazer uma visita. Claro que agora a gente está numa situação que não permite, né? Agora a gente está numa situação que não permite. Mas, tão logo puder, e a gente sabe que isso vai poder sim, porque Jesus está no leme das nossas vidas e isso vai passar como tudo passa. Aí você faz uma visita, vai lá, conhece, interage, participa. De repente você não consegue fazer de um jeito, faz de outro. Participa às vezes de uma forma de uma campanha para arrecadação de mantimentos para aquela instituição.
A Flavinha está dizendo, para criança tudo é tão natural, toda forma de amor, nós que temos preconceito como adultos. É verdade, puramente. Você põe 10 crianças assim, num lugar, né? 10 crianças. E você põe, digamos, todas da mesma faixa de idade, você põe adotivas e não adotivas. Vamos pensar assim por ali, tá bom? Você acha que vai haver uma discriminação dentre elas? Nunca. Criança tem amor no coração. E a Flavinha está dizendo, né? Ah, o Marquinho está falando, muitos são padrinhos das crianças. É verdade, né, Marquinho? Você pode apadrinhar uma criança. E tem aquele detalhe também, né, que a gente às vezes fica um pouco pensando nessa situação quando as pessoas fazem passar o Natal, né? Você vai lá no orfanato, olha, eu acho, não sei, eu tenho aqui comigo, eu acho que realmente é interessante, sim, você poder fazer isso. Mas já imaginou, tem umas crianças lá no orfanato, né? Vamos supor. E aí no dia de Natal, na noite de Natal, você pega as crianças e leva para passar o Natal com você. Ai, gente, eu não sei até que ponto é bom isso não, né? Porque elas vivem o tempo todo numa realidade, aí naquele dia elas veem uma realidade totalmente diferente. Não que você não deva fazer isso, mas eu não sei até que ponto é tão bom isso para a criança. Porque depois ela volta para a realidade dela. Eu não sei, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Muitos orfanatos fazem isso, né? Muitos orfanatos fazem isso, mas eu não sei até que ponto isso aí acaba sendo bom ou não. Às vezes é mais interessante no dia de Natal, na noite de Natal, ir lá no orfanato, fazer uma grande festa, o pessoal, um monte de gente lá. Talvez elas, o que o Marquinho falou, algumas vão, outras não. É isso aí que eu pensei, Marquinho. Porque de repente, vamos supor que você tiver 100 crianças lá, 30 vão e as 70 ficam, né? A Elizabeth falou que também não é bom. Eu comungo dessa ideia. Eu pensei exatamente nisso, sabe? Eu acredito que também não seja legal, não. Então, porque acaba criando uma situação tão constrangedora depois, né, gente? É como, vamos pensar assim, né, que a gente fala assim, a gente está vivendo numa situação lá tão de penúria, né? Aí a gente vê pela televisão um mundo maravilhoso. Vamos supor, da gente aqui, que mora aqui no Brasil, né? Aí a gente, vão mostrar para nós Dubai, por exemplo. Nossa, que lindo, maravilhoso, né? Aí a gente volta para a nossa realidade. Deixa eu ver aqui, o Vitor colocou um negócio aqui. No orfanato que eu frequentava com a minha família tinha isso. Dizia que ajudava bastante as crianças apadrinhadas. O problema é as que ficam sem padrinhos. Minha mãe trabalhava em uma casa que fazia isso. Ela coordenava a casa e era muito bom quando eles iam para uma casa da família. O Lourenço está falando isso mexe com a psique da criança. O Vitor, nós nos reunimos para fazer festa de Dia das Crianças e Natal para eles lá no orfanato. O Carlos está dizendo que iam todas as crianças, nenhuma ficava em casa. Eu não sei dizer, sinceramente, viu, Carlos? Eu fico um pouco cá na minha dúvida, viu? Até que ponto é bom e até que ponto não, né? Aí é uma questão muito mais de... A gente, que nem, por exemplo, estava falando para vocês do Dubai. A gente, né? Imagina uma situação e aí... Vamos ver aqui a Patrícia. Na década de 90, a família de uma amiga fazia isso. E as crianças até pediam para morar na casa delas. Isso não é bom. O melhor é a gente auxiliar no anonimato. Vocês veem que a opinião varia de um para um, né? Mas eu penso também. Particularmente, eu estou mais para essa outra opção aí de não trazer, né? A Patrícia falou que no Instituto Eurípides podemos auxiliar no anonimato. Sim, você pode ajudar, você pode fazer a doação, você pode fazer uma festa das crianças. Elizabeth, é como ir ao céu e ter que voltar. Elizabeth, você tem experiência na pele, né? Então você pode falar de cátedra no assunto, né? Mas é uma questão muito importante para a gente fazer reflexão, né? A gente tem que ter essas reflexões. O Carlos está dizendo, entendo, elas ficavam felizes, pois cansavam de ficar lá e se sentiam acolhidas. Tá vendo, gente? Não existe uma mensagem, como é que eu diria?
não é uniforme, né? São opiniões, eu tenho uma opinião, outros têm, mas é muito, né? Sei lá, joguei a bola aí, a gente fica para as nossas reflexões, né? Para as nossas divagações. Mas o que eu falo assim, se você ainda não está preparado, se você não tem estrutura emocional, psicológica, desprendimento para um ato dessa natureza, de grandeza, o que é importante? Importante é você fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Ou você colaborar com o orfanato, ou você participar das campanhas, quando tiver a festa das crianças, você ir lá fazer as festas. Ou de repente, o que você pode fazer para ficar um negócio diferente? Vamos pensar assim. Sabe os trenzinhos que o pessoal faz assim para levar as crianças passear? Então, de repente, promove uma atividade dessa, leva as crianças num parque, leva as crianças para fazer um passeio, para fazer um piquenique. Você vai tirá-la do orfanato, sim, mas vai levar num outro local, não exatamente talvez na casa, né, na casa da pessoa. O Vitor está dizendo aqui, uma vez na mocidade, uma pessoa falou que se Deus é nosso Pai, todos somos na terra filhos adotivos. É verdade, né? Somos todos filhos adotivos do mesmo pai. Então, gente, eu acho que deu uma bela reflexão para todos nós, né? Nós não vamos ser mais os mesmos depois dessa leitura do Jerônimo, não. E eu vou fazer então novamente a leitura da historinha, muito singela para aqueles que chegaram depois, embora a história esteja eu tinha feito a postagem dela, mas vamos lá, né? Reflexões de um órfão. Sou tão pequeno que chego a ter medo da cidade grande. E ontem parei para observar um pouco a sua casa bonita. 3 lindas crianças brincando no jardim. Ah, que vontade eu tive de misturar-me a elas e brincar também, mas o portão estava fechado e tinha um guarda vigilante. Meus pés miúdos começaram a andar maquinalmente. De repente, senti frio. Cruzei os bracinhos enregelados e comecei a correr. Para onde? Pensava. Corri por muito tempo mesmo, até que encontrei um monte de farelo e a ele me aconcheguei. As primeiras estrelas brilhavam no céu. Eu perguntei à Mãe Santíssima, por que razão não tenho pão nem lar? Gostaria tanto de ter um amparo, de ir para a escola como os outros meninos. Pela 3ª vez fui à cadeia, só porque eu peguei um pedaço de bolo do bar do Zico. Mas eu não sou vagabundo. Ah, Mãe Santíssima, pede ao Papai do Céu para abrir os corações dos homens da terra, para que eles amparem a gente, pois é muito duro a gente ser órfão e viver escorraçado como um cão leproso. Naquela noite, Zequinha dormiu mais uma vez ao relento, tendo como coberta as estrelas da noite e como leito um monte de farelo esquecido. E nós ainda nos dizemos cristãos. Fica a mensagem para a nossa reflexão e amanhã nós temos uma mensagem um pouquinho maior, mas para nossas reflexões. Boa noite, Eugênio. Nós estamos finalizando, mas a live vai estar salva aqui, viu? Uma live muito interessante, que vale a pena a gente ver de novo, né? Amanhã nós vamos ter uma mensagem chamada Esperar e Discernir, tá? Mais tarde eu faço a postagem da mensagem de amanhã. Esperar e Discernir, mais uma mensagem do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Gabri, tudo bem? Seja bem-vindo. Agora então nós vamos fazer as nossas preces, as nossas vibrações. E eu convido a todos aqueles que se sentirem confortáveis, quiserem colocar um copo com água para
pedir à equipe espiritual para a fluidificação, ficam à vontade para que a gente possa fazer as nossas preces. Vocês que chegaram agora, acompanhem-nos também. A Rosemary falou que a mãe sempre acolhia as crianças abandonadas. Aqueles que chegaram agora, então, acompanhem conosco as nossas vibrações. Vamos então, queridos amigos, tomarmos uma inspiração profunda e soltar lentamente o ar, relaxando a nossa musculatura, ouvindo os acordes desta melodia suave que embala os nossos corações. Vamos pensar então neste momento na figura do nosso querido Mestre Jesus, o nosso irmão maior, que sempre está ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo e abençoando. Com o pensamento em Jesus, vamos estar irmanados a Ele, nesse halo de luz que nos une ao Criador e ao nosso Mestre e Senhor, pedindo a Ele que possa derramar suas bênçãos sobre cada um de nós que aqui está presente, cada um de nós que virá assistir depois, que possa receber as mesmas bênçãos da espiritualidade superior e que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares, aos nossos familiares e entes queridos, aqueles irmãos que trazemos neste momento em prece e oração, que rogaram por nós durante o dia para que orássemos por eles. Acolha, Senhor, as nossas preces, as nossas vibrações de amor, de carinho. Olhe pelos sofredores, pelos doentes, pelos aflitos, pelos desamparados da sorte, pelos velhinhos dos asilos e, sobretudo, pelos órfãos, pelas criancinhas abandonadas, maltratadas, esquecidas. Abranda também, Senhor, os corações de quantos irmãos se sentem tocados nesse ato de amor da adoção, que eles possam ser envoltos no seu halo de luz e de amor, Senhor, para que mais crianças possam receber a bênção de ter um lar, de ter uma família. Rogamos também, Divino Mestre, para que a equipe médica espiritual do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes possa fluidificar essas águas que aqui colocamos e que elas se transformem em remédio, em lenitivo, de acordo com as necessidades de cada um de nós. E também, Senhor, cada um de nós no seu íntimo traz aquele pedido muito particular a ser feito neste momento, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E agradecidos pela oportunidade de todos estarmos juntos, corações queridos que sempre estão interligados a nós em pensamento e em coração, dirigimos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todo o mal, porque Teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Boa noite, Leila, seja bem-vinda, Clarinha também. A live vai estar salva, depois vocês podem acompanhar, que foi uma reflexão muito linda, muito tocante. As reflexões de um órfão no livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Agradeço de coração a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Corações queridos e emanados ao meu. Eu só tenho essa única palavra a dizer a cada um de vocês: gratidão. Um beijo no coração de cada um de vocês e que nós possamos ter uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz e muita luz. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.